Deus tem um plano na hora do seu problema, do seu desespero. Deus tem um plano, você pode confiar, não precisa ter medo. Faz tua parte, tudo vai mudar. E quando menos esperar, até o impossível ele vai realizar. É hora de cuidar de perto da sua família. Bom dia, pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Ezequiel 28:12. A origem, demônios, anjos. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei. Assim diz o Senhor Deus: tu eras sinete da perfeição, cheio da sabedoria e formosura. Isso ele falava de Lúcifer. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbulo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querumbi da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então aqui Deus em Gênesis fala assim que Deus criou o homem, criou a mulher, criou os céus, criou a terra e tudo que neles há, e criou o seu exército, criou os anjos. Então a origem dos demônios foi nessa passagem, que Deus criou o anjo Lúcifer, criou ele da perfeição. Então ele se corrompeu isso daí. Então ele tramou junto com os outros legiões de anjos para querer derrubar. Então ele fala: subirei e se assentarei no trono do Altíssimo, serei maior do que ele. Então foi nessa situação, ele pensava que Deus é onipotente, que tem todo o poder, é onisciente, que sabe de todas as coisas, e é onipresente, que está em todo lugar. Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas, ele tem toda a glória, todo o poder está na mão dele. Então foi nessa situação, quando ele se levantou, então Deus o precipitou e o lançou na terra. E por isso que se diz aquela situação que havia dinossauro na terra. Sim, havia dinossauro na terra. E aqui a terra é formada, então o diabo foi lançado. Mas antes disso, o que acontece? O ser humano, por ele ter o livre-arbítrio, e Deus quer que as pessoas busquem por amor.
Então o homem tem o livre-arbítrio, poder de decisão, poder de escolha, o poder do sim e o não, e Deus colocou uma árvore lá. E isso foi o desafio. Como Deus já viu essa situação com os anjos que o negaram e se precipitaram, então ele se tornou o quê? Demônio. Deus fala que mostra ali na passagem que ele infundiu um fogo dentro dele, e aquilo que ele tinha de extrema beleza, ele tinha extrema, tanto que ele não aguentou tanta glória que ele tinha, que Deus colocou ele para a perfeição, sinete da perfeição. Todos iam ter com eles, porque Deus deixou não para ser adorado, mas para que ele resolvesse as coisas. Então ele deu poder, deu condição, deu beleza, deu toda a estrutura imaginável. Você não pode ter nem noção, a gente não tem nem noção de como Deus fez Lúcifer. Aí o que aconteceu? Por ele ter dado essa condição para ele, e ele se precipitou, errou, fez isso aí, então Deus criou o homem, criou a mulher. Então ele teve que deixar o homem para ver se ele também o amaria, serviria a ele, usaria o poder do livre-arbítrio, da abundância. Deus deu tanto, deu bilhões. Imagina, todas as aves do mundo, todas as aves do céu, todos os peixes, todos os animais brincar, viver, andar. Até o trabalho não existia, porque a punição foi de lançar o homem na terra, então ele comerá, voltará ao pó. Então do suor do teu rosto comerás. Então a terra dará abrolhos, espinho, então ele terá que cultivar. Então Deus já tinha dado tudo, Deus que fazia, Deus que preparou as aves, todas as aves frutíferas já estavam todas as frutas. Quando ele nasceu, quando Deus criou o homem, todas as aves frutíferas já estavam lá, ele podia pegar, viver. Então Deus colocou uma árvore só. Então esse foi o desafio, né? E por causa dessa árvore, o poder do livre-arbítrio entrou em ação, da escolha, decidir sim e não, e ele decidiu desobedecer a Deus, decidiu no jardim do Éden desobedecer a Deus. Então, como foi lançado espiritualmente o diabo aqui na terra, que era antes, que era aqui esse planeta, então foi destruído por lançar. Então o homem foi lançado também sobre a terra, porque ele desobedeceu. Então ele ficou à mercê. Aqui ele falou, do pó fosse criado, e do pó retornará. Então a terra passa a ser o quê? Passa a ser a provação do homem. Então o homem aqui na terra tem que provar que ele ama a Deus, que ele decide seguir a Deus, que ele quer Deus, que ele diz não à tentação, diz não ao pecado, diz não a isso. Então, atrás de toda a maldade, atrás de todo o pecado, atrás de toda essa violência, atrás de toda essa injustiça, atrás de todas essas mortes, atrás de todos esses adultérios, atrás de toda essa perversão sexual, de homossexualismo, lesbianismo, a perversão fora da vontade de Deus, então quem está lá? Os demônios. Então, os anjos de Deus, ele é enviado, né, para pelejar por aqueles que decidem seguir a Deus. Então todo mundo que está aqui na terra está sujeito. Você vai ver ali aquela situação, vai ver aquilo ali, aquela guerra, aquela fome, aquela miséria, aquelas doenças, aquela maldição, tudo que é maldoso, suicídio, homicídio, tráfico, tudo, aquela briga, aquela fofoca, aquele ódio, aquela contenda, aquela magia negra, aquela macumbaria, feitiçaria. Então todo esse trâmite de maldade, quem está por trás dela é o diabo. O diabo age diretamente colocando doença, enfermidade, miséria, né? A pobreza, misérias, doenças. Então o diabo ele age colocando toda essa gama de sofrimento, destruição e pecado. Então o trabalho de Satanás na terra é o pecado. O que é o pecado? É tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário à mente de Deus, tudo que leva as pessoas a se afastar de Deus, uma mente, uma ideia, um projeto, tudo que leva
as pessoas a contrariar Deus, contrariar o pensamento, contrariar a vontade, contrariar a palavra dele. Está escrito: não cobiçarás, ele vai lá e coloca a cobiça. Não adulterarás, ele coloca adultério. Então, não matarás, ele manda matar. Então, todo esse sofrimento, não criar ídolos, não criar imagens, ele vai lá e coloca. A pessoa se vangloria, cria adoração para si próprio. Então, blasfêmia contra Deus, contra tudo que é aquilo que é de Deus. Então, aqui na terra, então as pessoas estão diante de Deus e os demônios, entendeu? Os anjos e os demônios. Então, quando a pessoa decide andar com Deus, é o arrependimento, o batismo nas águas, então os anjos de Deus pelejam. Tanto que diz que quando se converte uma pessoa, ou quando um pecador se converte, os anjos se alegram no céu, existe alegria. Então Miguel, arcanjo, Satanás, então ele foi expulso de lá, lançado na terra, né? E o homem foi lançado na terra. Então, por trás dos reinos, por trás desses políticos, você vê que por trás desse sofrimento, dessa ganância, dessa guerra, dessas violências, dessas lançar bomba, destruir, massacre, você viu, entrando em escola, massacrando pessoas, atrás da internet, atrás disso, atrás dessa perversão mental no coração, perverter. Então o trabalho do diabo é perverter a mente, mas onde já está determinado que o diabo vai ser destruído, vai ser lançado. O diabo, a besta em Apocalipse mostra, vai ser lançado lá no lago de fogo de enxofre, e todos os que adoram, todos, quer dizer, então todo que faz a vontade do diabo, por isso que o diabo insiste em colocar o quê? O vício. O diabo insiste em colocar o vício do cigarro, o vício da bebida, das drogas, de todo tipo de coisa, dominar sobre a cabeça do ser humano, induzi-lo a praticar o mal, a se suicidar. O diabo não pega na mão da pessoa, não, ele induz a pessoa, domina a cabeça. E uma vez aceitou, então ele entra nela. Então ele domina. A partir do momento que você aceitar as condições do diabo, ele entra em você, na sua mente, destrói tudo que é você, destrói todo. Se você vive uma vida de casamento, tá ali, você aceita o adultério, o diabo entra na sua vida, na sua mente e destrói tudo que você te pertence. E por isso que existe o feminicídio, toda essa gama de sofrimento, de podridão, que causa tanto danos físico, mental e principalmente para a vida eterna. E todos aqueles que praticam isso, então eles vão morar com aquele que ele escolheu. Então o livre-arbítrio, o dizer sim, o dizer não. Então Deus quer que as pessoas o sirvam por amor, sirvam por decisão. Então não é a pessoa, a partir do momento que ela diz não, como você olha na Bíblia, todo mundo diz não. E a cada dia, cada vez que você se lança no pecado, você está dizendo não para Deus. Então você tem que, mas você tem o poder de decisão de se arrepender. Nós somos vários pecadores, né? Deus não condena o ser humano, ele condena o ato dele, mas o ato dele se torna escravo de quem ordenou ele a praticar aquela maldade, aquela perversidade. Então, os anjos, a partir do momento que as pessoas clamam a Deus, invocam a Deus, Deus envia os seus anjos. E a partir do momento que as pessoas decidem ir para o caminho do perversidade, então os demônios têm direito a entrar na casa dela, na vida dela, na família dele, no corpo fisicamente, destruindo emocionalmente, com depressão, com angústia, ódio, sofrimento. A pessoa definha tanto espiritualmente, mentalmente, nas emoções, nos sentimentos. Então ele domina sobre o sentimento a partir do momento que ela deseja. Quando ela quer sair daquilo ali, então Deus entra já em ação. Deus é rápido para entrar em ação em todo momento, seja onde você estiver, seja no fundo do poço, seja na situação que tiver, calamitosa, desesperadora. Então você invoca a Deus, Deus envia os legiões de anjos e ele entra em ação e muda a sua história. Deus todo o exército, porque ele sendo todo poderoso,
Ele não pode arrancar o diabo de uma vez agora da terra. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo a vontade dele, então elas pertencem a ele. Então Deus está esperando elas largarem ele, esperando eles largarem ele. E onde vai haver o fim desse mundo, vai haver o fim de tudo isso aí. Primeiro vai haver um arrebatamento, e depois as pessoas que ficarem aqui na terra depois do arrebatamento, elas vão pagar com a sua própria vida, se quiserem ficar, que é muito difícil alguém se converter depois do arrebatamento. Então, até chegar ao final. Por isso que Jesus, Deus, já criou o Apocalipse, já está o futuro, já, a decisão. Então, você se arrepender agora, você tem que se dobrar seu joelho, se arrepender, clamar, invocar, decidir a sua vida, porque Deus vai enviar os anjos. Então, a origem dos demônios foi lá no Jardim do Éden. Foi criado ali, e a permissão foi porque Deus viu que houve essa escolha de Lúcifer para querer se levantar contra ele, e ele deixou o ser humano para ver se ele também ia decidir, porque Deus quer a pessoa que sirva a ele por amor, que deseje ele, tenha prazer, porque Deus só dá abundância, mas ele quer que você se dobre a ele, Deus quer que você se entregue a ele, faça a vontade dele, do jeito dele. E do jeito dele é maravilhoso, é abundante, viver no reino, ter o paraíso. Então eu estava casado, o homem com a mulher, em paraíso, todos os animais, tudo aquilo tinha que fazer do jeito certo, andar do jeito certo, é você dizer não às tentações, ao mundo errado, e você passar por esse tempo de provação, a sua vida aqui, seja 20 anos, 30 anos, 40, 100 anos, quanto for, a sua vida aqui na terra é a sua aprovação, é o seu estado de decisão. Você põe em prática, pois que ele diz assim: está diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele diz assim: escolha a vida, escolha eu, escolha o meu jeito, escolha o meu jeito, você tem abundância, riqueza, transformação e viver eternamente com ele. Então Deus com certeza vai pelejar contra todos os demônios e vai enviar os anjos para pelejar por você. Em toda a Bíblia, comece a se envolver com a Bíblia, leia cada dia, cada capítulo, você vai ver Deus enviando legiões de anjos pelejar por você em toda parte, em todas as situações. A partir do momento que você clamar, não deixe de clamar, não aceite outra ideia, outra opinião, outro pensamento de que Deus não te ouve. Deus está te ouvindo, Ele te ouve hoje, amanhã, depois, todo momento. Insistir, permaneça, insista, clama, cobre de Deus, e Ele vai te responder.